Você arriscaria dizer o time que vai entrar em campo sábado? Flamengo? É. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, Cebolinha. Ou seja, não vai ter o Pedro, né? Que é uma coisa muito fora do normal, mas de resto está todo mundo aí, né? O Cebolinha ganhou a posição do Lino. Sim. Acho que o Carrascal agora é titular. O Luiz Araújo ontem foi titular, ele virou opção. Ele entra e sai do time, né? Os volantes sempre foram esses dois, né? Até houve uma empolgação quando o Eric Pulgar se machucou. O Saúl fez uns jogos bons com o Jorginho, mas o chileno voltou, já tomou conta da posição. E é o melhor jogador para a função. O Felipe Luiz adora ele. O Varela tem que ser o lateral, não tem jeito. O Alexandre é disparado o melhor lateral, acho que até a atuação no país, quando está fisicamente em condições, né? Foi preservado por o jogo. Os zagueiros são esses dois. A não ser que o Léo Ortiz não tenha a condição adequada para começar. Aí vai o Danilo com a certeza que ele tem o Léo Ortiz para uma necessidade. Aí vai ser isso. Eu até acho que contra o Racing, eu só acho, tá? Isso não é uma informação. O Léo Ortiz jogou no sacrifício. Eu acho que ele ia jogar parte do jogo. Só que o Plata foi expulso. Ele botou a linha de 5, botou o Danilo, teve que ficar até o fim. Ali que arrebentou. Ali que piorou a situação. Acho que ele tinha até condições de aguentar o jogo meio tempo e tal, fez uma força para jogar. Só que teve essa situação inusitada, né? Uma expulsão muito precoce, começo do segundo tempo, aí ele teve que usar os 3 zagueiros. E aí só agora pode voltar. Mas a informação que eu tenho é que ele não sentiu dor já há alguns dias e que não foi para Belo Horizonte por conta do piso de plástico. Então, deve jogar. A dúvida que eu fico é Danilo ou ele quem vai começar. O resto acho que não muda muito não. Poderia o Luiz Araújo jogar, mas o sinal, para mim, o Luiz Araújo vai começar do titular ontem. O Carrascal jogou também, mas acho que vai o Carrascal. Nada mal, né, esse time, Casão? E ótimo, né? O Abel vai ter que fazer um antídoto, né? Montar um time como se fosse um antídoto desse momento do Flamengo, dessa força de meio campo criativo, de movimentação, um Arrascaeta em fase inacreditável, um ataque poderosíssimo, né? O Abel vai ter que se virar não só na questão da montagem da equipe, mas na questão emocional e motivacional também. O Palmeiras vai ter que jogar todas as fichas que existem na mão nesse jogo de sábado. Não tem como não jogar as fichas ali, porque o outro campeonato está praticamente na mão do Flamengo. E o que eu queria falar uma coisa sobre o Abel, porque ontem ele... O Abel foi o seguinte, na minha opinião, ele não mudou os planos dele. Eu acho que os planos dele, claro, os planos dele era chegar no jogo com o Grêmio, disputando o título mesmo, ou na frente como ele estava antes, com uma vitória a mais, e pôr um time reserva. Como o Palmeiras faz 5 jogos que não consegue andar, e o Flamengo passou à frente, ele foi lá jogar contra o Grêmio com o mesmo plano que ele tinha antes. Só que dessa vez era assim, os caras estão quase com o título na mão. Eu vou poupar para jogar sábado. Se ele tivesse na frente, ele falava, pô, eu tô na frente, eu tenho uma gordura aqui para queimar. Vou colocar um time misto e jogar tudo no sábado. Então ele não mudou o plano dele, na minha visão. Ele não mudou o plano dele. Ele não colocou um time reserva porque ele acha que já perdeu o campeonato. Ele iria colocar do mesmo jeito, na minha visão. Agora, o que eu não gostei, e que eu acho que vai ser patético se ele fizer, ele já iniciou a justificativa da arbitragem para ele não ganhar o título. Gente, Abel, porra, você não ganhou do Vitória, que estava na zona de rebaixamento, em casa. 3 pontos contra o Vitória, seriam 2 pontos de diferença, era um jogo só de resultado mal para ganhar o título. Então não pode, de forma nenhuma, justificar achando que depois do jogo com o São Paulo tudo mudou, porque o campeonato inteiro foi arbitragem ruim, erraram para todo mundo, prejudicaram todo mundo, ajudaram todo mundo. O campeonato inteiro foi um toma lá da cá, né, de erros de arbitragem. Não foi direcionado a um time, a uma região, a uma cidade, não. Foi um toma lá da cá de incompetência da arbitragem do futebol brasileiro. Um toma lá da cá. Só que esse toma lá da cá não foi isso que tirou o Palmeiras do título. Foi não ter vencido o Vitória em casa e não conseguido pelo menos mais um empate ali, ou com o Santos, ou com o Mirassol, ou com o Fluminense. O Fluminense ele tinha que ter ganho, jogou em casa. Ele precisava de mais 5 pontos ali, estaria igual. Era uma vitória, 2 empates. Ele não conseguiu. Então, se ele entrar com essa justificativa, sinceramente, eu tenho uma admiração enorme pelo Abel como treinador. Acho que ele
fantástico, 10 títulos em pouco tempo. Para mim, é o melhor treinador que trabalha no Brasil. Acho o Felipe e o Rogério chegando, os dois melhores treinadores brasileiros em plena ascensão. Mas se ele vier com esse papo, eu vou falar para você, cai o conceito. Para mim, né? Que não é importante para ele, não vai mudar em nada a vida do Abel. Sim. Mas para mim, cai o conceito se vier com essa justificativa. Vamos ouvir o que o Abel disse, portanto, depois da partida. Eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se, depois desse penalti, muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas, como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Vamos colocar aí na tela, e vou passar a bola para o Danilo, lá direto de Lima, com o desempenho do Palmeiras imediatamente depois daquele jogo que ele volta a falar do jogo do Palmeiras, que o Palmeiras virou sobre o São Paulo. Aí nos primeiros jogos foi com tudo, hein? 5-1 no Bragantino, 4-1 no Juventude, aí perdeu para o Flamengo 3-2, e aí começa começa a ratear. Empata com o Cruzeiro, ganha do Juventude, ganha do Santos. E aí a sequência é horrível. Perde do Mirassol, perde do Santos, empata com o Vitória em casa, empata com o Fluminense em casa e ontem perde para o Grêmio, significando que nos últimos 5 jogos ele teve apenas 2 pontos em 15 disputados, Danilo. Então tá aí o combo todo do Palmeiras pós aquele jogo em que ele disse que muitas coisas mudaram. Pois é, eu sei que você, o Arnaldo, vocês concordam lá com o Felipe Luiz, falando que o Palmeiras é o único time que não pode reclamar da arbitragem. Eu discordo disso. Eu acho que todo mundo pode reclamar da arbitragem. O que não dá é para o Palmeiras querer justificar a perda do campeonato, a queda de rendimento com a arbitragem. O Palmeiras pode sim reclamar da arbitragem contra o Santos no pênalti não marcado, do pênalti não marcado contra o Flamengo, assim como o São Paulo pode reclamar desse pênalti não marcado, assim como o Flamengo pode reclamar do pênalti não marcado contra o Fluminense. A arbitragem, ela é ruim de uma forma geral e todo mundo foi prejudicado em algum momento, como disse o Casagrande. Agora, querer justificar toda a queda de rendimento apenas com os erros de arbitragem é muito pouco, porque aí ele esquece de todas as outras vezes que o Palmeiras foi beneficiado também. Então, o Abel não pode querer justificar só assim. Eu também concordo com uma outra parte dele. Para mim é ridículo que o STJD tenha suspendido o Ramon Abate Abel, assim como seria ridículo se suspendesse o Davi Lacerda pelo pênalti não marcado no Bruno Henrique, assim como teria sido ridículo se fosse suspenso o Wilton Pereira Sampaio pelos erros no Palmeiras e Flamengo. Eu sou contra o STJD interferir neste caso. Quem tem que interferir, quem tem que melhorar é a comissão de arbitragem, a não ser que seja um erro de direito, porque aí sim é algo bem claro e bem objetivo, que não tem interpretação de um tribunal. Então, para mim, eu também concordo com essa reclamação. Mas, de novo, não dá para limitar a queda de rendimento do Palmeiras nem para a arbitragem, nem para o STJD. O Palmeiras parou de jogar bola. E aí, a gente também, de novo, vai poder aqui contextualizar. O calendário. Sim, o calendário prejudicou o Palmeiras.
mas o calendário prejudica todo mundo do futebol brasileiro. A data FIFA prejudicou, mas prejudica todo mundo. E prejudicou diretamente o Flamengo também, que é o adversário direto do momento. Então, dá para a gente fazer todo esse contexto, falar que a arbitragem é ruim, falar que o STJD é ruim, falar que o calendário é ruim, que a data FIFA é ruim, mas não dá para o Palmeiras e para o Abel não reconhecerem que houve uma queda de rendimento. Por quê? Porque o Murilo está inseguro, porque o Felipe Anderson não está entrando tão bem, porque o Flaco Lopes ficou fominha, porque o Andréas Pereira não está porque o Kelvin caiu de produção. Tem um monte de coisa para falar, além de só justificar, como fez o Abel ontem, apontando para a arbitragem, para o STJD. Eu acho que isso é só uma parte da explicação e uma parte conveniente para o Abel Ferreira. Ele não quer falar, como eu já até disse para vocês, a estratégia dele, não querer ficar falando, porque ele é o comandante, ele é o principal culpado, e dá para a gente apontar todos os outros jogadores que não estão dando certo. Ele fez mudanças, e por incrível que pareça, ontem, com o seu time totalmente reserva, foi o melhor do primeiro tempo que o Palmeiras fez, nos últimos 5 jogos. Até porque o Grêmio também estava muito apático. Então é bom que o Abel possa falar, se ele quiser ficar só fazendo isso para o discurso externo, para jogar para a torcida, para sei lá o quê, beleza. Agora, internamente, ele tem que reconhecer muito mais coisa do que só isso que ele falou nessa coletiva de ontem. Então, Danilo, eu vou passar a bola aqui para a turma aqui no estúdio, mas só responda a enquete. Por que o Palmeiras caiu? São 3 opções lá. Por causa das escolhas do Abel, queda técnica dos jogadores ou a arbitragem atrapalhou? Eu sei que você pode falar, não, é uma mistura de tudo, mas eu quero que você escolha um só. É uma mistura de tudo, mas eu vou ficar com a queda técnica dos jogadores, porque eu explico. Porque eu acho que o Abel fez escolhas erradas, eu acho que a arbitragem errou, mas é impressionante como, por exemplo, o Flaco Lopes, nos últimos 3, 4 jogos, mudou. Ele ainda dribla e tal, mas não resolve o jogo. Como o Kelvin parou de jogar bola, como o Aníbal Moreno erra jogo atrás de jogo, como o Felipe Anderson entra mal. Tudo isso dentro do contexto das escolhas do Abel Ferreira. Para mim, o Abel Ferreira, como comandante, ele é o último responsável. Mas dentro dos jogos contra o Vitória, contra o Santos especialmente, contra o Mirassol menos, mas contra o Vitória e contra o Santos, o Palmeiras criou para vencer. Não conseguiu vencer por falta de qualidade dos seus jogadores. Então, se eu tiver que escolher uma só aí, eu escolho queda técnica dos jogadores. 1,7 brutal a nossa audiência aqui. Continue mandando seus likes pra gente. Mauro, e aí? Por que o Palmeiras caiu? Não deve ser por causa da arbitragem, né? Eu trocaria a palavra escolhas por incapacidade, pelo menos momentânea, do técnico, não escolhas. De montar uma equipe à altura daquilo que se esperava, com o dinheiro investido, cerca de 700 bilhões de reais, jogadores, obviamente, contratados com o aval da comissão técnica, que mudam o perfil de um elenco para um elenco mais técnico, que ele não conseguiu transportar para o campo. Acho que a queda dos jogadores tem muito também das mudanças constantes do sistema de jogo. Ele muda toda hora o sistema de jogo, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, linha de 4, 2 volantes, 3 homens, solta um na frente, muda toda hora. E tentativa e erro, não está encontrando. Esse quadro que vimos há pouco, mostrando ali os últimos 5 jogos, gente, e a pauta tinha que ser essa no Palmeiras, é óbvio. 15 pontos, ganhou 2. Aí você viu ali aquela lista, tinha 11 jogos, 33 pontos, ganhou 15, menos da metade. Então, mesmo pegando a fase que teve vitórias ali, né, esses são 5 jogos, mas a tela anterior mostra 11 jogos. Esses são todos. E nesses 11 jogos, o Palmeiras ganhou 15 pontos. De 33, é menos da metade. Isso não é pontuação para campeão, amigo. Isso é pontuação de que briga para não cair, né? Abaixo de 50% ali, naquela faixa, né? Então, eu acho que, assim, o arquiteto do time é ele. Quando o Palmeiras é campeão, alguém fala que é o Palmeiras do fulano, ciclano, citando algum Palmeiras jogador? Palmeiras do Abel. Então, por que quando perde não é ele? Ele tem uma coraça protetora aqui no Brasil, que é uma coisa impressionante, né? Assim, pouco se fala disso. Gente, são 2 pontos em 15 disputados na reta final da temporada, perdendo jogos para time que está brigando para não cair, empatando em casa com o time que está brigando. Time da zona do rebaixamento, que o Santos saiu na vitória sobre o Palmeiras, do Z4, e o Vitória estava no Z4 quando foi até o Allianz Parque buscar aquele 0-0. Aí pega o Fluminense, que por uma questão do piso e tudo mais, não joga com o cara que fez um golaço do Fla-Flu, o seu capitão e o grande jogador, que é o Thiago Silva, né? E não consegue ganhar, quase perde. Quer dizer, tudo isso aconteceu. Então, eu acho que, assim, para mim é muito claro que caberia a ele fazer esse time jogar de uma outra forma, e não consegue, simplesmente não consegue. Outros técnicos aí com muito menos são muito criticados. Mas ele tem um histórico de conquista, estamos analisando a carreira ou o momento. A carreira dele, o Palmeiras é brilhante, inegavelmente, mas o momento é essa temporada. O Palmeiras, nesse instante, o Palmeiras não é campeão de nada. E se não ganhar no sábado, né, como a chance de ser campeão brasileiro já é muito pequena, provavelmente vai passar o ano em branco.
e vai completar 2 anos sem ganhar nada, porque poderia ser campeão paulista, foi campeão paulista no ano passado. Então, se não for campeão sábado, o Palmeiras só poderá ganhar um título depois de 2 anos, com esse elenco caro e com tantas taças de jogo, né? Paulista, Copa do Brasil, você ganhando uma delas, você vai jogar Supercopa, ganhando a Libertadores, você pode jogar Recopa, Libertadores, Brasileiro. Você tem vários... Detalhe, num ano em que foi derrotado pelo Corinthians no final do Paulista, eliminado no agregado 4-1, né? Nas duas. Eliminado, e o Corinthians vencendo inclusive no Allianz Parque, na Copa do Brasil. O Corinthians cheio de problemas, né? Com o Memphis que joga, não joga, sobe na bola, a situação toda, vai lá e elimina 2 vezes. Tudo isso aconteceu nesse ano. E faz parte do pacote de um ano de contratações pesadas, que eu imagino, né, que foram feitas com o aval do técnico. Então, você escolhe jogadores, faça jogar. Faça jogar. Casão, é curioso isso no Palmeiras, né? Porque é o ano em que, alguém me corrija se eu estiver errado, talvez tenha o melhor elenco desde que o Abel chegou, maior quantidade de bons jogadores, e pode ser o ano que ele termina sem ganhar nada. Ele já fez muito mais com muito menos. Sim, esses últimos 5 jogos aí são condenáveis. 2 pontos de 15, né, Mauro? Isso. 2 pontos de 15 é condenável. Não tem que ficar procurando justificativa para um lado ou para o outro. A justificativa, a responsabilidade está ali, concreta, não no... o pênalti, aquele não pênalti, aquela falta. Na minha opinião, além da queda emocional depois da vitória, depois do foco e do objetivo conquistado contra a LDU, o Abel falhou nas escolhas. Os jogadores falharam também, né, no rendimento deles. Não é só o Abel monta uma equipe, ele monta, a gente pode achar que ele montou errado, mas aí o cara entra em campo e também joga mal, né? Então o pacote é completo. Não é, quando vence, não é o Abel, é o Abel e os jogadores, quando perde é a mesma coisa. Então tem muito jogador ali que sumiu nos últimos 5 jogos. Eles sumiram, não apareceram, não jogaram nada. Parecia um time para fugir do rebaixamento, sem criatividade, sem agressividade, errando muito passe, defesa vulnerável, aconteceu de tudo. Então, na minha visão, o pacote dessa queda de rendimento do Palmeiras é um pacote completo, com esse adendo emocional que eu falei do objetivo do jogo com a LDU. Fora isso aí, cara, Abel falhou, os jogadores jogaram mal, talvez alguns jogadores com muitos elogios dá uma enaltecida e começa a ter um comportamento mais de estrela do que antes. A humildade ajuda a integração. Quando perde a humildade, cara, se um perde a humildade, já começa a ter uma incompatibilidade. Por que não tocou para mim? Deveria ter tocado. Também não vou tocar. Sabe? Começa a ter isso dentro de um grupo. Eu acho que o Palmeiras não teve isso como concreto, mas teve indícios disso dentro do campo. A prova foi o último jogo com o Flaco Lopes, o Vitor Roque passando aqui, o outro passando lá, ele chutou em cima do zagueiro. Então eu acho que teve todo esse completo aí. Em relação para fechar o que o Abel falou, todo time tem direito, todo mundo tem direito de reclamar da arbitragem, porque elas estão errando mesmo, é uma porcaria a arbitragem, mas não pode justificar derrotas por causa da arbitragem, sendo que não foi um jogo. Ele não perdeu o título porque o juiz errou num jogo e o campeonato acabou. Ele perdeu o título, ele está perdendo o título nesses 5 jogos que ele só fez 2 pontos, sabe? E aí ele pode reclamar, mas teve o pênalti contra o Vitória, o juiz não marcou. E os outros 90 minutos? O time chutou, o time criou, alguma coisa aconteceu? Cara, olha pro time dele. Se você pegar a proporção, é verdade, se você pegar a proporção, Mauro, dos últimos 5 jogos, dos erros de arbitragem que possam ter comprometido o time do Palmeiras, e o volume de jogadas erradas, de falta de criatividade, falta de agressividade, se você pegar, é desproporcional. O Palmeiras errou muito mais nos últimos 5 jogos do que o árbitro errou prejudicando o Palmeiras. É desproporcional, então não pode justificar no mínimo. Você tem que olhar para aquilo que mais aconteceu de errado. O que mais aconteceu de errado foi o time do Palmeiras jogar mal, os jogadores. Foi o Abel não montar bem a equipe, escolhas equivocadas que não funcionaram, e acredito que teve um deslumbre em algum momento de alguns jogadores lá. Um detalhe, né? Sobre o afastamento de árbitro, vale lembrar que quando alguém disse que havia sistema, não foi, sistema foi a palavra, né? Foi isso? O assessor. O árbitro era o Jean-Pierre, né? Era o Jean-Pierre. Por onde anda? Nunca mais. O Vin Diesel, há 2 anos. Apitou só um ou outro jogo no Campeonato Gaúcho. Ele não apita mais. Sim. Nem precisou entrar o STJD.
Você lembra do Senhor Gelo, do Batman, aquele vilão? Lembro. Ele foi colocado lá junto com o Senhor Gelo. Exatamente. Jogaram o homem lá num freezer lá, fica aí, filho. Foi visto em Hollywood, querendo o inverno lá no Rio Grande do Sul, para ele é mais rigoroso que para qualquer um, que ele não sai da geladeira. Então nem precisou de STJD. Ele foi limado da arbitragem brasileira. Verdade. Recentemente até, eu soube que ele foi procurado, tudo por jornalista, mas não quis dar entrevista e tal. Evitou, tá lá no cantinho dele lá. Né? E o ano do, aspas, sistema foi o ano que o time foi campeão. Campeão, né? Exatamente. O time de quem falou isso. Convenhamos, né? Campeonato por pontos corridos, bom, com a arbitragem do jeito que é a brasileira, você vai ter erro toda vez. Se você caçar aí, o esporte foi prejudicado uma hora. O esporte foi prejudicado nas 3 primeiras rodadas. O que acontece, acho que é tentativa de controle de narrativa. Vamos falar português bem claro. O Flamengo começou a ir para o embate com o Palmeiras. Eu critiquei, inclusive, aqui o BAP, quando o presidente do Palmeiras fazia ataques ao Flamengo, falando até coisas totalmente descabidas, como vai jogar sozinho, por conta da história da Libra, que, aliás, né, saiu até uma decisão essa semana, mas, enfim, esse é outro assunto. E o BAP ficava falando com a Flamengo TV. Aí começou o presidente do Flamengo também a dar um pau de lá, o outro bate daqui, aí um vai na CBF, vai também, é isso é o futebol brasileiro. Então, assim, o controle da narrativa foi perdido. Eu vejo dessa maneira, sabe? Foi perdido. E essa história de meu goleiro defenderia, eu achei muito engraçada até. Quando eu li isso ontem de madrugada, fiquei trabalhando até muito tarde, eu ri. Quando alguém disse, não, meu goleiro defenderia, eu ri. Falei, pô, que interessante isso, né? Não é interessante? Pensa bem. Dá para levar isso a sério? Não. Alguém dizer assim, não, se fosse marcado, com base em que você fala isso? Isso aí para mim é pior do que o palpitão, que eu detesto. Né? Essa coisa de palpitão. Quem vai ganhar? Eu não sei quem vai ganhar. Se eu soubesse, estava tudo resolvido. Eu não sei quem vai ganhar, eu não sei. Eu detesto palpitão por isso. Cara a cara e palpitão, detesto. Cara a cara porque o jogo é coletivo. Você compara jogador com jogador, você comete vários equívocos inevitavelmente. E o palpitão porque jornalista, é jogador, cidadão na rua, ninguém sabe quanto vai ser o jogo. É só um palpite, não tem base nenhuma. É só um palpite, é só um chute, é só uma coisa lúdica, que o pessoal leva a sério, né? Então, você falou que esse jogo... Pô, por isso que lá, você lembra, nos tempos lá da ESPN, quando tinha lá o linha de passe, aí tinha um palpitão, botava 5-4, 6-5, porque é placar bailarino. Foi aí que surgiu o placar bailarino. Porque você pode deixar claro que assim, não me leve a sério, isso é só uma brincadeira. Às vezes acontecia, né, de um placar parecido com aquela loucura, muito raro. Mas é isso aí não pode ser levado a sério, gente. Dito o isso, fato quem ganha... é o 2 pontos em 15. Verdade. 2 pontos, isso é o fato. Dito isso, quem ganha, hein, no final? Vamos fazer um grande palpitão aqui, brincadeira. Danilo, eu quero que você fale o que você ia falar, mas só que para te passar o gancho, que o Casagrande também e o Mauro falaram sobre... Posso falar uma coisinha antes? Claro. Rápido, em cima do que o Mauro falou, da narrativa, que me chamou bastante atenção. O mundo vive de narrativas hoje. Sem dúvida. Né? E na grande maioria das vezes... malucas. Então, na grande maioria das vezes, os debates, as discussões, os embates são em cima de narrativas falsas. A verdade, ela fica excluída. Sem dúvida. As pessoas debatem com delírios. Isso aconteceu, poderia ter acontecido isso. Não, mas você lembra quando aconteceu aquilo? Não aconteceu. Não, foi isso. Então as pessoas hoje, no modo geral, não estou falando do futebol, no modo geral, elas discutem, elas debatem, elas entram em embate, elas entram em conflito em cima de narrativas que não existem, em cima de delírio. Isso é uma loucura completa. Sim. O mundo está insano. O mundo está insano. Como que você discute coisas em cima de delírio? Sim. E esquece o concreto, cara? Isso, mas no futebol também acontece isso. Total. Danilo, queria pôr você na conversa, mas só para dar um gancho para você falar também narrativas e tudo mais, mas também sobre questão de queda técnica. O Aníbal Moreno parece simbólico de uma queda técnica bem importante do Palmeiras. Ontem ele também, de novo, ele falhou feio, né? Fez um pênalti. Sobre a fala do Abel, a pergunta tinha sido se ele não se considerava um erro escalar o time reserva. Né? E aí ele falou, se marcasse o pênalti, meu goleiro pegava. Foi uma ironia, né? Em relação à pergunta do repórter. A gente pode discutir se ele deveria ironizar ou não o repórter, mas foi nesse sentido. Do Jean-Pierre, ele brigou com o Seneme. Nos bastidores da CBF lá, ele quebrou o pau com o Seneme porque ele não aceitou o afastamento. Não houve decisão do STJD afastando o Jean-Pierre. E aí, sobre sua pergunta do Aníbal, o Aníbal ele é, este ano, o símbolo de todas as decisões erradas. Né? Toda a torcida, quando está numa fase de resultado ruim e tal, pega algum jogador para Cristo, que normalmente eu até considero um erro, né? Porque não é só um jogador que erra. A gente acabou de fazer aí a lista de erros do Palmeiras, do Abel Ferreira, enfim, não é só ele. Mas ele já deu a cabeçada lá no Martínez no jogo contra o Corinthians. Ontem ele fez esse pênalti ridículo, ele errou na saída de bola
contra o Flamengo, quando foi 3-2. Então ele é um jogador que ficou marcado por um erro atrás do outro em momentos muito decisivos, né? E tudo indica que vai perder a vaga por o Bruno Fux no jogo mais importante do ano, no sábado, né? Então termina o ano totalmente em baixa. O Aníbal acaba sendo o símbolo disso tudo, mas, de novo, reforço, não dá para a gente também aqui colocar só o Aníbal na cruz. Tem muita gente errando, mas é claro que futebol é assim, né? De heróis e vilões. Se o Aníbal entra no segundo tempo do jogo lá, faz 1-0 de cabeça, os caras não vão nem querer saber de todos os erros que ele cometeu essa temporada. Futebol é meio isso, mas acho injusto colocar só o Aníbal, embora a gente tem que reconhecer que ele realmente errou seguidamente nas horas decisivas da temporada. Olha, fala. Duas coisinhas. Uma, quando o repórter faz essa pergunta, é uma pergunta técnica, né? Ou alguém acha que o time que jogou ontem joga sábado? Obviamente não, porque ele pôs um time que não é a força máxima. Isso eu acho que é um senso comum. Então a pergunta, ela é uma pergunta que tem um viés técnico. Você escolheu jogadores que não formam a sua equipe mais forte para o jogo importante, onde o Palmeiras tentaria manter suas ainda existentes chances de título, que agora ficaram muito pequenas. Agora, a questão do goleiro defender um pênalti ou não, isso é totalmente uma viagem, né? Você não sabe o que vai acontecer, não saberia o que ia acontecer, né? Então, assim, são coisas muito distintas. A pergunta é pertinente, é correta, e esse é um recurso muito utilizado por entrevistados em coletiva para se esquivar da pergunta bem colocada. Houve uma outra no jogo anterior, o repórter da TV Gazeta, se não me engano, não estou me lembrando agora o nome do companheiro, mas ele pergunta se era jogo de cena, a história de não colocar os titulares e tal. Isso é raro nas coletivas hoje em dia. Alexandre Silvestre. Oi? Alexandre Silvestre. Isso, Alexandre Silvestre. Parabéns a ele, porque isso é raro nas entrevistas coletivas, especialmente do Palmeiras. Porque, para quem não sabe, você vai lá e faz a pergunta, o microfone já saiu da sua mão, já foi embora. Então, se a resposta não for dada, ou for responder uma outra coisa, ou até se você for xingado pelo entrevistado, você fica falando sozinho, porque o microfone não é mais seu. E dificilmente existe o senso jornalístico entre os integrantes da coletiva de que o Casagrande fez uma pergunta, o Tirone não respondeu, é a minha vez, peraí, eu vou insistir, eu esqueço a minha pergunta e volto a dizer, peraí, Tirone, você não respondeu. Sim. Ele perguntou tal coisa, você fala, isso não acontece, é raríssimo, raríssimo, o que é uma pena. Né? Porque ali eu acho que o mais importante para todos os jornalistas, pelo menos os que são jornalistas do coletivo, muitos deles são influencers, sei lá o quê, do canal no YouTube, o cara vai lá e pergunta, tirar do entrevistado aquilo que é mais importante. Entrevistado no coletivo tem que ser colocado em situação de desconforto. Ele não está ali para ser acariciado. Tem que fazer as perguntas que tirem deles as respostas. Isso em qualquer área, na política, na economia, isso é básico, né? Mas não existe. Então, esse é um ponto. E o outro, assim, eu até falei, fiz a observação sobre o Jean-Pierre, nem precisou de STJD. Nem precisou. Meteu na geladeira e acabou. Ele não aceitou, como disse o Danilo lá, a decisão do CNM. E a decisão do CNM vem num momento também de muita pressão. Então, o que aconteceu agora com o árbitro que foi afastado, já acontece há muito tempo, isso que eu quero dizer. E as reações quais foram na época? Houve alguma reação? Ao final, com o título do Palmeiras, houve não? O sistema, né? O sistema havia, não havia, estava errado, estava certo. Não. Então, isso é sempre o quê? Tentativa de criar e controlar narrativas. Só que essa disputa agora ela ficou mais acirrada. Quem nadava sozinho naquela raia, agora tem gente nadando junto. Perfeito. Exatamente isso. Olha, Danilo, tem uma boa notícia para você, viu? Estamos quase chegando na audiência Bibrutal, tá? Olha que coisa espetacular. Tá vendo só? Meu amigo. Quarta-feira, Libertadores não faz? Tem não é uma narrativa, não vou chamar assim porque tem um negócio pejorativo, mas tem uma comparação que tem sido feita, Danilo, sobre essa queda do Palmeiras e a queda do Botafogo naquela grande botafogada que acabou com o título do Palmeiras, que o Botafogo estava 300 pontos na frente de todo mundo e foi atropelado pelo Palmeiras em 2023. Temos uma tela aí com o desempenho do Botafogo naquela ocasião e do Palmeiras agora. Temos. Vamos mostrar. Não temos, então eu vou falar. 9 pontos nos últimos 8 jogos o Palmeiras fez agora em 2025. Naquela ocasião, em 2023, o Botafogo fez pior ainda. 4 pontos nas últimas 9 rodadas. É assim, claro que o do Botafogo foi maior, mas essa é muito impactante também, me parece. É porque, como o Flamengo está disputando cabeça a cabeça ali, então não dá a impressão, a queda parece que não foi tão significativa, mas foi, né?
Não, o Palmeiras ele perdeu pontos nessa reta final de uma maneira que quem quer brigar por título não pode brigar, como já disseram aí o Casão e o Mauro. Não tem muito para onde fugir. O Palmeiras perdeu pontos que não poderia. Aí a gente vai olhar a questão, a diferença para mim do Botafogo do ano passado é que o Botafogo se olhava a tabela e falava, meu Deus do céu, isso aqui para perder essa pontuação. Já nesse caso dessa temporada, o impacto ele é menor nessa comparação para mim, porque o Flamengo ficou na liderança boa parte, o Palmeiras tomou uma, voltou, o Flamengo voltou. Houve a troca durante o campeonato. No campeonato do Botafogo, que a gente fala da Botafogada, era Nossa Senhora, né? Era assim, os caras abriram, nem lembro qual foi a distância máxima que chegou a ser aberta, e depois o Botafogo acabou terminando na 5ª colocação, né? O que pode acontecer com o Palmeiras dessa vez é ter ficado brigando com o Flamengo e acabar em 3º, o que eu acho bem provável, inclusive, que eu vejo o Cruzeiro fazendo 9 pontos e o Palmeiras não vai fazer mais os 9 pontos. Não tem nem 9 para disputar, imagino que não faça os 6 que tem para disputar. Então acho que o Palmeiras pode cair aí da 2ª para a 3ª, mas para mim, embora os números possam ser semelhantes, o contexto é muito diferente, Tironi, porque vamos lembrar a distância que foi aberta, né? Os próprios botafoguenses já estavam fazendo festa e tal, mas estatisticamente, né, numericamente, a gente pode sim falar que tem ali uma semelhança com isso. Mas aí é o ponto, né? Essas 2 rodadas do Palmeiras agora, depois da Libertadores, elas vão ajudar nessa estatística para poder fazer a comparação, mas o Palmeiras vai entrar em campo já largado por incompetência própria. E essa, como eu falei, nessa aqui tem o Flamengo que está disputando cabeça a cabeça. Naquela não tinha ninguém, né? Ficava todo mundo aí e o Palmeiras atropelou. Você queria falar sobre o gol que a gente acabou de ver, que é o gol de lateral. Então, me chamou a atenção, pra gente não esquecer. É o segundo jogo que o Palmeiras perde com um gol de lateral. Contra o Mirassol, o segundo gol foi nos acréscimos, né? No final então, lateral do Reinaldo, cruzou lá na área, direto, o cara fez o gol de cabeça, o Palmeiras perdeu o jogo. E ontem estava 1-0 pro Palmeiras, acréscimos do primeiro tempo, olha lá, outro lateral, jogada de cabeça, tabelinha de cabeça, ninguém pula com o cara que vai cabecear, ninguém marca o cara que vai chutar. Olha lá, todo mundo passivo, a defesa está completa, olha lá, tem 7 jogadores do Palmeiras na jogada e nenhum deles se mexe. E o Palmeiras toma um gol de lateral de novo. Então, cara, alguma coisa não é narrativa falsa que eu tô fazendo, né? Porque narrativa tem falsa e verdadeira. É uma narrativa verdadeira. O Palmeiras é concreto. O Palmeiras perdeu 2 jogos no final da partida, tomando um gol de lateral. Cara, um time como o Palmeiras, com o treinador experiente, com o elenco que tem, com um time acostumado a ganhar, que tem que ter um foco completo, que está disputando títulos com o Flamengo. Como que você toma 2 gols de lateral e perde o jogo no final da partida? Realmente, essa é bem impactante isso, né? Chama bem atenção. Coisa raríssima que aconteceu no Flamengo, da defesa forte. Danilo, pedir para o Mauro qual seria a escalação do Flamengo. Como vai o Palmeiras, você imagina, para esse fim de semana? Acho que está mais fácil até, né? Porque os 11 lá não jogaram. Tironi, eu não acho que o Abel ia entregar de bandeja assim os 11 jogadores que vão pegar o Flamengo. Eu acho que vai ter alguma questão. Vai ser muito parecido ali com os jogadores que foram preservados. Então, acho que Carlos Miguel joga, Murilo e Gomes. O Murilo estava até suspenso ontem, mas acho que ele joga também. Vocês estão... voltou. Travou um pouco a minha imagem, mas voltou. O Fux, eu acho que vai jogar de 5. E para mim, o que ele vai fazer é colocar 2 volantes, o Fux e mais um. Aí tem que ver se vai ser o Aníbal ou o Martínez. Acho que um desses 2 vai acabar jogando. E colocar o Andréas como foi mais ou menos contra o River Plate. Eu acho que essa vai ser a surpresa entre aspas, né, do Abel Ferreira. Não é que ele nunca tenha feito, ele já fez, mas acho que ele vai colocar o Andréas mais avançado, como ele jogou contra o River Plate quando o Palmeiras tinha o Lucas Evangelista, que foi o primeiro tempo que o Palmeiras fez fora de casa, numa pressão, e foi um bom primeiro tempo. Depois o segundo tempo caiu, mas no primeiro tempo ali o Palmeiras mostrou um bom sistema de jogo, com uma defesa um pouco mais protegida, sofreu pouco no primeiro tempo contra o River Plate. Então eu acho que essa vai ser a surpresa, jogar o Andréas mais adiantado. Ontem ele foi poupado, vamos lembrar que o Andréas tinha sido suspenso, né, pelo cartão vermelho. Aí ele não jogou a partida anterior e não jogou ontem, jogou os 15 minutinhos no final ali.
Ele poderia jogar, né, em questão de desgaste, mas foi poupado para isso. Então eu imagino que essa vai ser a surpresa dele, viu, Tirone? Mas esses 11 poupados, me custa acreditar que o Abel entregaria o ouro tão fácil assim, dias antes de uma final, e que vai poupar os 11 e os 11 que vão jogar contra o Flamengo. Acho muito difícil. Muito bem. Olha, ontem no jogo contra o Grêmio, o nosso glorioso Mano Menezes, que